Olá, eu sou o Fabrício. Olá, eu sou o Diego. Bem-vindos ao primeiro vídeo do Diário do 807. Bom, e por ser o primeiro vídeo do canal, né, a gente precisa explicar para vocês de onde vem esse nome, né, o porquê do Diário do 807. E tudo começou aqui nessa casa. A gente mora aqui desde 2015, né, em Goiânia. A gente teve uma história aqui, né? A gente se casou em 2011, fomos morar juntos, né? A gente morava no interior. E em 2015 a gente veio para Goiânia e desde então a gente mora aqui nessa casa. A casa são dos meus pais. Desde então a gente construiu uma história juntos, né? A gente veio para Goiânia, né, com o objetivo de melhorar a vida, né, melhorar a nossa questão profissional, né, crescer mesmo. A gente fazia direito no interior. A gente fez até o 5º período de direito. Só que era uma faculdade assim, no interior, né? Uma faculdade que ela não traria muitas oportunidades pra gente, a não ser que a gente tivesse como investir, né, financeiramente, para poder criar um escritório de advocacia, enfim, seriam muitos anos, né, de construção da nossa profissão. Eu, particularmente, Fabrício, sempre gostei da área da saúde. E eu convenci o Diego a embarcar também junto nessa, né, na área da saúde. E foi quando a gente decidiu vir para Goiânia, justamente para tentar aí, né, essa vida na área profissional, embarcar na faculdade, em cursinho técnico, enfim. Deu certo. Então, pessoal, como o Fabrício estava falando, né, nós nos conhecemos, voltando um pouco para ter um sentido desse vídeo. Nós começamos a namorar desde 2009, né? Exatamente, desde o dia 21/9/2009. A primeira vez que eu vi o Fabrício, que eu ouvi, na verdade, foi em uma lan house. E eu estava indo, né, para essa lan house para fazer um trabalho de escola, né? E quando eu fui sentar numa cabine assim, eu passei por detrás de um rapaz que estava usando um computador. Aí na época ainda era do Orkut. Aí eu vi uma fotinha do Fabrício bem assim, nos amigos dessa pessoa. E aí eu fiquei assim tentando procurar ele assim ali, que eu vi, eu me encantei por ele assim, principalmente pela boca dele, que eu acho muito linda. E ele é todo lindo, né? E quando eu não consegui, aí eu voltei lá no rapaz que liberava as máquinas e falei assim, olha, eu queria usar a cabine 7, que no caso era onde estava esse rapaz, para mim pesquisar lá nos históricos para ver se eu conseguia achar o Fabrício. E aí eu consegui achar ele, e aí mandei um convite para ele, né, em um depoimento, na época que se mandava depoimento no Orkut. Quem é do tempo aí vai saber o que eu estou falando. E aí depois, logo em seguida, eu viajei. E aí eu não tive mais contato com o Fabrício. Eu fui para casa de um primo em uma cidade que futuramente nós fomos morar lá. E aí eu mandei uma mensagem para ele, aí ele foi e respondeu. Eu falei para ele que a data, né, que eu estaria voltando para a cidade de Lusiânia. E aí quando eu voltei, né, para Lusiânia, mandei mensagem para o Fabrício, ele respondeu. E nós combinamos de nos encontrar. Nessa época eu trabalhava vendendo livros com uma moça. Aí eu pedi para ela o carro emprestado. Na época eu tinha 17 anos. Eu ainda ia fazer 18 anos. Pedi para ela o carro dela emprestado, para que eu fosse me encontrar com o Fabrício. E aí o Fabrício topou. Aí nós nos encontramos lá na frente da Lan House. E nós demos só uma volta, porque ele tinha que voltar logo para casa e eu também. Aí nós fomos assim, demos uma volta literalmente no carro. E aí eu falei, olha, foi um prazer te conhecer, gostei muito. E a partir desse momento aí a gente começou a manter contato até desenvolver um relacionamento. Enfim, então depois de um pouquinho da nossa história, né? Então, em 2015 nós viemos para Goiânia. E foi quando a gente começou a procurar mesmo a faculdade, a gente conseguiu uma bolsa integral em faculdades diferentes, né? Sim. Mas do mesmo curso, que seria enfermagem. E a gente começou a fazer em 2015 essa faculdade. Quem faz faculdade sabe, né, gente, que não é fácil. A gente entra, mas para sair da faculdade é muito complicado. E mesmo tendo bolsa integral, é a questão da disposição, do tempo. A gente mora muito longe da faculdade, tipo,
De carro é 1 hora de viagem para ir, 1 hora para voltar. É uns 40, 50 quilômetros, mais ou menos. Então, assim, foi muito complicado pra gente segurar essa barra, né? De conseguir crescer na questão profissional. Mas a gente tinha esse objetivo, né? A gente veio para Goiânia justamente com essa intenção de evoluir, né? As nossas carreiras. E daí a gente conseguiu se formar, né? Como enfermeiros. Mas no meio disso tudo, a gente fez o curso técnico de enfermagem, então a gente já exercia, né, na área da saúde, quando a gente terminou a nossa faculdade, de fato. E até hoje, então, nós somos enfermeiros, né? Eu sou enfermeiro, o Diego também é enfermeiro. Nós trabalhamos na mesma área, né, na área da saúde, e somos muito bem realizados com o nosso curso, né, com a nossa graduação. Hoje nós estudamos pós-graduação, eu acho que é um pouco bem mais fácil, né? A questão da pós-graduação é mais descomplicado, porque são matérias que a gente realmente gosta, né? A especialização. Já tem afinidade, né? Então, como tudo evolui, é aí onde entra o Diário do 807, né? O que seria o Diário do 807? Então, o Diário do 807 é um pouco polêmico e conturbado, porque ele era para acontecer, né? Eu sou muito assim, dessa questão de acreditar até o fim, e para mim só acaba quando literalmente a gente mata o sonho, né? E eu sempre falava pro Fabrício que era interessante a gente ter o nosso lugar, que a gente pudesse conquistar com o nosso suor, essa questão toda assim, né, de usufruto daquilo que você batalhou para conseguir. E não só o apartamento, né? A gente sempre fez projetos, a gente sempre Sim. vivia de sonhos. Não, a Verdade. gente vai ter um carro, a gente vai Verdade. viajar para fora do país, a gente vai ter uma casa, a gente vai ter tantas crianças. Aí depois a gente foi desistir um pouco, adiou um pouco esse plano de ter filhos, né? Porque a gente Sim. começou a ver que a vida realmente era cara, né? Para se viver. Verdade. E daí a gente foi adaptando os nossos sonhos, né? Mas a Sim. gente sempre foi muito sonhador, né? Sim, e assim, eu acredito que não tem uma fórmula mágica para um relacionamento dar certo, mas eu acredito muito que o primordial é sempre comparar os projetos de vida. E é o que eu vivo falando, assim, para todo mundo. Quando falar, eu mais Fabrício, nós já temos quase 14 anos juntos, né, de relacionamento. Aí todo mundo fala, nossa, mas quanto tempo? Porque para um relacionamento gay é como se fosse idade de cachorro, né? 14 anos já é o fim da vida. Tipo, é muito difícil ter um relacionamento gay que sei lá, dure tanto tempo. Não, Mas... convenhamos, né? Hoje em dia, você viver 14 anos com alguém em qualquer tipo de relacionamento é muito complicado. É complicado. Né? É uma vida inteira, né? É verdade. Então, assim, o que eu vivo falando para o pessoal é comparar, assim, os projetos e os planos de vida. Porque não tem como eu querer para minha vida morar em uma fazendinha e trabalhar na agricultura e, sei lá, cuidar de animais. E os sonhos do Fabrício ser morar na cidade, trabalhar em um escritório e viver, sei lá, viajando. Então, o primeiro ponto aí, para que dê tudo certo, é a partir disso. Comparar os planos de vida. E a partir do momento, né, que começamos a comparar os projetos e planos de vida, assim, conseguimos ver que a gente realmente se encaixava, né? Não era algo só para somar. Onde está outra diferença. Não é só somar, tem que somar e encaixar, né? E nós dois, assim, conseguimos fazer isso, né? Somar A e gente se sempre encaixar. teve muita coisa em comum, Muito. desde o início, assim. Verdade. Inclusive, o nome do canal, eu escrevi no meu celular, né? O dele Sim. a gente tá usando pra gravar. E a gente colocou um monte de nomes no celular. E no fim a gente tinha escrito o mesmo nome nos celulares diferentes. Então foi o mesmo pensamento até do canal. Do canal. Então a gente sempre pensou muito parecido. Os nossos Verdade. objetivos, os nossos projetos, eles coincidem muito. São muito Sim. parecidos. E eu acredito também que é porque nunca foi tudo flores, né? Já teve vários momentos de erro, de desistência, não só para esse canal, assim, aqui agora, mas projetos de vida e até mesmo entre nós, como companheiros. Mas eu acredito que o que somou muito na nossa vida é que nós começamos muito cedo. Muito cedo. E juntos, né? Então, assim, aprendemos juntos, erramos juntos e nos descobrimos juntos em muitas questões.
E eu acho que, não estou querendo dizer que é questão de idade, por ser próximo da outra, mas é justamente pelos dois, assim, tá experienciando muitas coisas novas juntos. E aí é onde que eu acredito que tem essa cumplicidade, é onde vai se formando esse laço, né? E Mas ele é mais velho que eu. sim, sou mais velho que ele. E outra coisa, assim, que é quando a gente gosta muito da pessoa e a gente é uma pessoa, a gente meio que fica querendo enxergar várias coincidências e várias coisas assim, que se pareçam. Uma delas é que o meu CPF começa com 037 e o CPF do Fabrício começa com 036. Então, tipo assim, isso sempre me encantou muito. Aí eu falo, nossa, é uma coisa assim que me chamou muita atenção. Quando eu memorizei o CPF dele, eu falei, caramba, parece que era pra gente estar junto mesmo. Mas, entre outros assuntos, assim, que vamos trazer para o canal, e histórias, tem muitas partes, assim, que não são boas, mas que conseguimos superar para que hoje nós pudéssemos estar juntos, né, vida? Sim. Então, né, trazendo aí uma resumida desse primeiro episódio, o Diário do 807 se trata do nosso primeiro apartamento, né, a nossa primeira aquisição, assim, grande, digamos assim, né, e a gente está muito feliz com essa conquista, né, Sim. a gente comprou um apartamento na planta, mas não é bem na planta, né, a gente vai pegar ele em dezembro e hoje, abril de 2023, a gente já vai pegar ele em dezembro de 2023. Sim. Então ele está praticamente assim, até no site da construtora já mostra que está em 85%, né, a fase geral de obras. Então tá bem adiantado as obras e a gente conseguiu um apartamento no 8º andar, né? Eu sempre quis morar no alto, né? Sempre quis ter essa experiência. E aí depois de muitas brigas, muitas rusgas que nós vamos trazer aqui para esse canal, a gente conseguiu chegar a fechar essa compra, né? Em primeiro lugar. Sim. Né, gente? Mas foi, a gente suou muito, viu? Foi noites de sono perdida, estudando sobre cálculos, estudando sobre tabelas, estudando sobre financiamento, estudando sobre entrada, estudando sobre juros de obra. E a gente vai trazer todas essas curiosidades aqui pro canal, justamente também para orientar vocês, né, que têm esses planos de comprar um apartamento na planta, né? E eu acredito que a gente pode ajudar muitas pessoas através do nosso depoimento, através da nossa história, né? Sim. Então, o Diário do 807 é porque o apartamento é no bloco 1, o número é 807, no 8º andar. Então, nós vamos trazer muitas histórias, né? Como eu falei para vocês, o nosso objetivo é criar um diário mesmo, diário de reforma, diário de compras, do que a gente pretende, né, trazer para o nosso apartamento, a decoração, a parte da estrutura, a parte dos planejados, né? Sim, é toda essa questão da evolução, né? Então, esse primeiro vídeo, ele está aqui para iniciar uma história e, de fato, uma história em um diário, né? Que ela pode ser revisitada a todo momento e nós queremos ter, assim, vocês como cúmplice dessa história e nos ajudar a continuar escrevendo essa história, né? Que digitalmente começa hoje aqui, mas que ela já se iniciou no dia 21/9/2009, há um tempo atrás. E em relação a todas essas questões que o Fabrício nos trouxe aqui nesse momento, eu acho que é interessante eu dar toda a glória para ele e o mérito em relação a essas planilhas e pesquisas, porque ele é muito, assim, ele é uma pessoa muito que pensa muito antes de fazer, que planeja muito antes de realizar, ele coloca tudo na ponta do papel e ele vai a fundo, vai afinco para conseguir planejar o máximo possível para que nada saia daquilo que está ali no papel. E ele, sei lá, se nós estamos vivendo aqui hoje, ele já está pensando lá no início do ano que vem. Então ele gosta muito de ter as coisas assim no papel. Tá, e não. Já que a gente tá abrindo um pouco da nossa vida, né, é bom a gente explicar, né, para quem acredita em signo. Eu sou canceriano. Então as pessoas sabem que eu me identifico muito com o meu signo, né? Apesar do meu ascendente ser em Gêmeos, e da minha idade já contribuir para eu ser mais Gêmeos do que canceriano, eu ainda tenho muito essa questão do planejamento, de família, que vem do signo de Câncer. E o Diego é o que, Diego?
Eu sou Sagitário, good vibes, Ele é sagitariano. com ascendente Então, assim, em Sagitário. mas assim, tirando a brincadeira, né? Eu falo que até nisso a gente se complementa, porque Verdade. ele é a parte aventureira e eu sou a parte pé no chão, né? Eu E acho que põe o pé no chão. se os dois fossem aventureiros ou se os dois fossem muito seguros, a gente ia viver brigando demais por conta Verdade. de, né? Ah, não, é muita segurança, ou não, é muita festa, é muita viagem, é muita coisa. Então, assim, um complementa o outro, Em né? tudo, literalmente, Mas é uma essas balança. questões realmente do planejamento, assim, de você ter medo, ter um certo receio do futuro, querer planejar, querer fazer, vem mais da minha parte. E a Muito parte mais de do dele. execução vem da parte mais do Diego, de querer, não, vamos meter a cara mesmo, se não der certo a gente faz de novo. É, E eu fico mais frustrado. As minhas frustrações, eu acho que elas são maiores em relação a isso. Se algo não dá certo, eu fico muito frustrado. E ele não, ele fica na hora e um tempo depois já tá bem de novo. Já tá sorrindo no mesmo dia. não, então, engraçado. Depois, assim, se a nossa corretora autorizar, eu quero fazer uns exposit aqui, principalmente desse bonitinho aqui, das desistências dele, das frustrações, de não acreditar que vai dar certo. E eu até mesmo, assim, falando, não, calma, o Fabrício é assim mesmo, mas eu vou tentar convencer ele, vai dar tudo certo. E eu vou seguir acreditando. E eu acredito que dá certo, e eu acredito que por muitas vezes isso é muito positivo, embora tenha um lado negativo, né, de não saber a hora de desistir ou de mudar o foco, mas eu acredito até o fim que vai dar certo. E assim, né, Sim. foi por um desses momentos de acreditar até o fim que vai dar certo, que talvez, assim, hoje nós podemos estar vivendo isso, né, vida? Sim. Tanto do canal E- quanto do apartamento. E também por muitas desistências e muitas brigas que foi uma ideia dos dois. A gente pensou, a gente teve o mesmo pensamento de novo, né? Verdade. Mas, tipo assim, foi uma história tão longa e prolongada, porque foram meses de negociação, sabe? Pra gente, de fato, fechar a compra. Que eu falei, gente, a gente falou junto, né? Tipo assim, pensamos juntos. Essa história dá um canal. De tão grande que é Verdade. e assim, mas é gostoso de vocês saberem, né, dessas histórias. Até porque todas, assim, as vezes que nós fomos para a internet para pesquisar algo sobre apartamento, metragem, local, reforma, sempre tinha um canal, né? Um exemplo, assim, que eu me identifiquei muito, que é um canal de uns queridos, AP156. AP156. E assim, eu falei, nossa, olha que legal. E eles têm um gosto assim muito refinado. E eu me identifico muito assim com a forma como o apartamento deles se concretizou hoje. E aí eu conversando com o bebê, eu falei assim, vida, o que você acha da gente realmente fazer um canal ou algo assim? E trazer assim um pouco da nossa história, que é uma história tão bonita, né? Que a gente construiu até aqui. E aí eu cheguei em casa, né? Então nós fomos escolher o nome do canal e acabou que decidimos por esse nome aqui Diário hoje. do 807. 807. Até a gente tá se acostumando com o nome, É porque né? foi hoje, né? Foi Surgiu. hoje que a gente criou o nome, assim. A gente precisa aproveitar também o tempo para poder gravar os vídeos, né? Sim. Porque a nossa vida, além apesar de eu estar de férias, né? O Diego trabalha. E assim, é muito corrida. Então a gente tem que aproveitar ao máximo e otimizar o tempo para poder gravar o vídeo aqui para vocês. E dar tudo certo também no nosso cronograma, né? Verdade. Então é isso, gente. O primeiro vídeo foi esse. Foi só contando um pouquinho da nossa história, de onde nós viemos, o que a gente faz da vida, né? E aí a gente vai trazer agora, nos próximos vídeos já, a história de como que a gente fez até realmente concretizar aí a compra, né? Do apartamento 807. É verdade. Então é isso, pessoal. Espero vê-los novamente aí em próximos vídeos. Eu tenho certeza que sim. E é isso. É isso? Então é isso. Então até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.